Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção sobre classificação dos seres vivos, que eu deixei o material da aula passada, para a aula passada, né? Então, o exercício número 1 traz para você por que é importante classificar os seres vivos. Bom, então, por que vocês acham importante classificar, separar, né, mamíferos de aves, das outras coisas? Bom, a importância de facilitar é que vai ficar tudo mais organizado, né? Para organizar os estudos, para a pessoa ver alguma coisa ali, descobriu, por exemplo, uma espécie nova de planta, animal, né, que seja. Ela vai ver, ela tem essas características que deixam mais perto de, vamos supor, de uma briófita, que é um tipo de planta, né? Então ela tem isso, então provavelmente ela é uma briófita, porque ela tem essas características. Toda briófita tem isso, então ela também tem, né? Da gente saber do que a gente está estudando, do que a gente está vendo. Isso para os cientistas que estudam os seres vivos é muito importante, né? A mesma coisa um animal. Você acha que vai ficar organizado a gente classificar tudo animal num bolo só? Sendo minhoca, cachorro, elefante, tudo junto, tudo é uma coisa só. Lógico que não, né? A minhoca tem certas características que vai deixar ela perto no grupo dos anelídeos, que é o filo que ela tá. O cachorro já tá no grupo dos mamíferos e assim por diante. Então, é para deixar tudo organizado, para ter um estudo mais direcionado, um estudo mais correto e etc, né? Para muitas outras coisas aí que vocês imaginarem, né? Número 2. Observe a lista das espécies a seguir e responda. Então, pessoal, isso daqui, ó, Araucaria angustifolia é o nome da espécie, tá? Tudo isso é o nome da espécie. Só que só a primeira parte, o primeiro nome, que a gente fala de epíteto, ele chama epíteto, é o gênero. Então, Araucaria angustifolia, o gênero é a Araucaria. Canis familiares, que é o cachorro, e Canis lupus, que é o lobo, eles têm o mesmo gênero, tá vendo? Mas eles são de espécies diferentes. Pantera pardus, Pantera onca, do mesmo gênero e espécies diferentes, assim por diante, tá? Então aí a gente responde a primeira pergunta. Quantos gêneros diferentes contém essa lista e quais são eles? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E quais são os gêneros? Araucária, aqui tá escrito, né? Araucária, Canis, Pantera, Passiflora e Pérsia. Certo? B. Observando a nomenclatura científica dos seres vivos da lista citada anteriormente, é possível afirmar que entre eles o lobo é o que possui um parentesco evolutivo mais próximo do cachorro e por quê? Ó, o lobo e o cachorro, eles estão no mesmo gênero, ou seja, foi bem parecido até o gênero. Eles são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Então, é possível falar que eles são parecidos? O lobo é o mais parecido do cachorro? Sim, pois eles pertencem ao mesmo gênero. E lógico, pessoal, que todos os organismos que pertencem ao mesmo gênero são muito parecidos. Vai mudar alguma coisa ali, mas é pouca coisa. É lógico que o cachorro e o lobo, eles são mais parecidos do que o leopardo e o lobo, por exemplo, tá? Por quê? Porque eles estão no mesmo gênero. Quanto mais juntinho ali, chegando no gênero, do mesmo gênero, mais coisa similar eles têm, tá bom? C. A partir do raciocínio desenvolvido na questão anterior, identifique outras espécies da lista que possuem um parentesco evolutivo próximo. Bom, então, é cachorro com lobo, leopardo com onça, maracujá doce com maracujá amarelo, tá? Esses aqui, essas 3 duplinhas, né? Esses dois, com esses dois e esses dois, eles têm parentesco mais próximo aí, justamente porque tem o mesmo gênero cada dupla, né? Observe o quadro com o nome comum de alguns seres vivos. Leão, tubarão, tigre, cogumelo, tartaruga, capim, lírio, abelha, hibisco, girassol, borboleta, orelha de pau, macaco, boi, samambaia. Construa um quadro que organiza os seres vivos apresentados em 3 reinos. Bom, então a gente sabe que tem o reino animal, vegetal e aqui, ó, isso daqui, isso são fungos, então é outro reino. Então, dentro do reino, faz aí uma tabela, um gráfico aí. Dentro do reino animal, a gente tem leão, borboleta, tubarão, tigre, abelha, macaco, tartaruga e boi, tá? E dentro do reino vegetal, a gente tem girassol,
hibisco, lírio, capim e samambaia. E dentro do reino dos fungos, a gente tem cogumelo e orelha de pau, tá? São esses 3 reinos. E vai percebendo, pessoal, que quanto mais... um reino... Dentro do reino animal, tem umas características que só tem os animais, óbvio, né? E no reino vegetal, são as plantas. Então, todo mundo do reino vegetal se parece mais do que se comparar com o animal, tá? É óbvio, né? B. Organize o reino que apresenta maior quantidade de indivíduos em grupos menores. Explique o critério que você utilizou para organizar esse reino em grupos menores. Bom, então é o reino animal que tem mais aí, né? Então, quais critérios que a gente pode utilizar? Presença de coluna vertebral, ou seja, de osso, né? Então, a gente vai pôr que são os vertebrados ou invertebrados, né? Os que têm a coluna vertebral são os vertebrados e os que não têm são os invertebrados, tá? Então, a gente vai pôr dentro dos vertebrados leão, tubarão, tigre, macaco, boi e tartaruga. E dos invertebrados, borboleta e abelha. Certo? E aí, pode usar outro critério, tá, gente? Foi o que ele usou aqui, eu tô fazendo igual, tá bom? Você pode fazer organização pelo modo de vida, né? Que aí vai ser os hábitos aquáticos e os terrestres, né? Vamos fazer, então, pelo hábito de vida. Com hábito aquático. Vamos separar em hábito aquático e hábito terrestre. Hábito aquático vai ser tartaruga e tubarão. E o terrestre vai ser os outros, né? Terrestre e aéreo, porque borboleta é aéreo. Então, vai ser leão, borboleta, abelha, macaco, boi e tigre no outro, tá bom? 4. Leia o trecho da reportagem a seguir. Pesquisadores do Canadá, Suíça, Reino Unido e Brasil fizeram análises com amostras de DNA de 173 das 205 espécies de planta do grupo Caesalpinia. A espécie que Lamarck denominou Caesalpinia equinata em 1785 foi agora rebatizada de pau-brasilia equinata. Segundo os autores do trabalho, o pau-brasil apresenta material genético e traços morfológicos suficientemente diferentes para se tornar um gênero próprio. Então, isso aqui é o pau-brasil, né? Aquela árvore, desculpa, que estava aqui, né, no descobrimento do Brasil, ela é muito típica, né, do Brasil. Ela estava dentro desse gênero, né? Mas aí ela tirou, como que ele fala aqui? Foi renomeada, né? Então, ela saiu desse grupo que ela estava e foi rebatizada de pau-brasilia. Pau-brasilia equinata, tá? Por quê? Porque isso, gente, é só com pesquisa que pode fazer isso, tá? Não é a pessoa que fala, eu acho que é assim e tira. Não. Tem que ter pesquisa, tem que ter vários outros pesquisadores comprovando, tá? Mas, ó, segundo os autores do trabalho, o pau-brasil apresenta material genético e traços morfológicos suficientemente diferentes para se tornar um gênero próprio. E como que ele achou esse material genético? Com um laboratório. Ele pesquisou no laboratório o DNA dessa espécie e viu que ela estava muito diferente do grupo que ela estava inserida, desse gênero. Por isso que foi possível tirar ela, tá? Só tirar porque a pessoa quer, não tem como. O texto afirma que o pau-brasil mudou oficialmente de nome científico. Que nível de organização foi alterado? Cite o antigo e o atual nome científico desta árvore. Bom, então, o que foi alterado? O gênero e a espécie do pau-brasil. Porque ele estava dentro desse gênero, né? Caesalpinia, que é um gênero. Ele foi e passou a ser pau-brasilia equinata, ou seja, mudou o gênero e a espécie, consequentemente, né? O gênero e a espécie do pau-brasil foram alterados. O antigo nome científico do pau-brasil era Caesalpinia equinata. Quando junta o A e o E, tá, gente? A gente não fala KE, fala Caesalpinia equinata, C e H é aqui. E o atual é pau-brasilia equinata. B. Por que o nome científico do pau-brasil foi alterado? Bom, então por que foi alterado? Porque pesquisadores concluíram, por meio de análise com amostra de DNA das plantas do mesmo gênero do pau-brasil, né, onde ele estava antigamente, que o material genético e os traços morfológicos do pau-brasil são suficientemente diferentes para ele ser classificado
em outro gênero, num gênero próprio. Ele tinha mais diferença do que similaridade com aquele gênero que ele estava inserido, certo? Então, gente, mas isso, de novo, só um cientista que pode fazer, com muita pesquisa, com muita coisa comprovando a ideia dele, tá bom? Com muita pesquisa, com exame mesmo de DNA, aquele que faz em laboratório, e não é tão simples assim, tá bom? Pessoal, por hoje é só. A próxima aula a gente já vai ter a nossa apostila, graças a Deus. Vocês vão pegar na escola. E aí a gente vai ter, para quem tem acesso à internet aí durante a manhã, a gente vai ter aula ao vivo, a gente vai se ver, vai se falar melhor. Quem não tem vai ficar gravada a aula. E aí depois pode tirar dúvida comigo qualquer hora que vocês precisarem. Tá bom, pessoal? Marca devolvido lá na plataforma. Um beijo, tchau, tchau, até mais.